Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Estamos ao vivo, direto de Uberlândia, acompanhando o momento de cartas consoladoras com o nosso irmão Júlio Carvalho. Ele vai agora para a leitura. Estamos ao vivo, nós vamos agora para a leitura das cartas. Agora são 19 horas e 51 minutos. Patrícia, chega para cá. Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente está no segundo dia de trabalho desse final de semana. A gente deslocou lá de Pratinha, a quase 300 quilômetros daqui. Quantos quilômetros, velho? Daqui lá? 230, então exagerei. E a gente agradece o carinho de todos que estiveram conosco nesse final de semana, que foi muito iluminado. A gente sempre fala manhãs de luz, noites de luz, porque na verdade é isso mesmo que acontece. Como eu já disse para todos e tenho sempre dito através das redes sociais, que não depende de mim, não depende da minha equipe não depende de dar nome, não depende de conversar comigo para estar recebendo mensagens. Eu tenho pessoas que são atrás de mim há 10 anos, pai que está atrás de mim há 10 anos e nunca recebeu uma palavra sequer, nenhuma notícia do filho. E tem pessoas que chegam da primeira vez ou que eu nem conheço e recebem. Então é variável esse processo. Não sabemos falar como acontece, porque seria muita ousadia nossa querer entender o que os superiores entendem. A gente vai à leitura das cartas, foram 6 familiares, 2 instrutivas. A gente agradece muito o carinho de todos. E lembrando que dia 31 de agosto vai ter a caravana aqui de Uberlândia. A Maria José aqui está organizando... desculpa, ainda arranca a orelha dela. A Maria José que está organizando as caravanas, as inscrições para irem até lá, conhecer o terreno do Instituto do Amor, que a gente tem tentado lá construir o Instituto, que visa atender inúmeras criaturas que necessitam de amor, principalmente os deprimidos, né, dando atendimento médico e espiritual. A gente vai estar lá, dia 31, é o último domingo do mês, que é todos os últimos domingos do mês eu atendo na nossa cidade. Na verdade, o centro fica na zona rural, foi onde eu comecei a trabalhar há quase 15 anos atrás. A gente vai então à leitura. Intento das comunicações. Qual seria o real sentido de comunicações dos entes? Consolar, instruir, são das mais repetidas palavras utilizadas em respostas. E são sim, mas vão além. Bem sempre o ente não consegue enxergar, além de seus passos, nenhuma esperança. E esperança vem com a carta. O filho que perde os pais para a morte física consegue reencontrar caminhos ao ver que missão de pai e mãe segue além dos túmulos. Mães não são só consoladas, são instruídas a consolarem. Pais, de todas as formas, vão além das suas estabilidades pessoais para acudir aqueles filhos de Deus que vivem em instabilidades. O ente amado não só vem com o intento de atender dúvidas, sugestões, esclarecimentos. É preciso sempre observar uma frase construtiva numa carta, um toque para uma mudança, uma palavra que pode fazer a diferença se a criatura estiver apta às diferenças. Portanto, quem é atendido pela comunicação deve ir ao trabalho, e aqueles que procuram ser atendidos devem procurar meditar em trabalhar para ter mérito. A consciência
de que é mais do que isso. Amanhã o seu dia será possível se não foi hoje. Mas se tem ainda pensamentos perturbados em torno de aceitação de mudanças, se seu coração ainda não está pronto para sementes de mudanças, de ideias sagradas da vida, que vão além de compromissos pessoais, procure converter teu coração, pois muita mente acredita na vida após a morte, mas até então não faz nada na vida que tem. Ícaro de Orleans. Estamos ao vivo, a Web Rádio Fraternidade, acompanhando as cartas consoladoras. Vamos para a carta número 2. Agora são 19 horas e 57 minutos. Modificando o cristianismo. Há quem diga é preciso rever as ideias cristãs, reformá-las. Dizem nem sempre com essas palavras, mas querem colocar complexidade onde deveria reinar amor e simplicidade. Há quem, por exemplo, renega a beneficência nos dias atuais, a caridade em ação. Dizem que não há tantos necessitados assim de amparo, ou burocratizam o auxílio que poderia ser mais útil ao nosso irmão. A partir disso, vemos casas de sopa encerrando atividades, dificuldades das criaturas carentes adquirirem donativos, dificuldades de atendimentos sociais, pois fácil é para quem doa ter burocracia, não sentindo o estômago vazio, e caridade não se discute. Uns falam de teorias que precisa deixar os homens cultos no Evangelho. E assim vemos doutores da palavra do Cristo que trazem no peito a gravata e no coração um vazio imenso. Demais criaturas seguem umas que falam da criminalidade com ódio. Nos meios cristãos, espíritas, vê ainda muita guerra em disputa por poder, mesmo sabendo que o poder maior é a humildade. Mas vivem querendo saber mais, poder mais. E ante tudo isso, parecem construírem um julgamento, uma inquisição. Ao invés de auxiliarem, perseguem criaturas que poderiam oferecer-se ao trabalho oprimidos por outro que querem destaque. E comprometendo a ideia inicial, onde há nisso seguir Jesus, se o próprio Cristo nos fala de abnegação, desprendimento, renúncia, abdicação total. Quando há Cristo no orgulho, irmãos, quando há Cristo na mão que fecha ou na boca que calunia em nome de Jesus, entendamos que somente superando a cada dia nós mesmos é que conseguiremos alavancar com Cristo. E diante da pergunta da transformação do cristianismo, da reforma no cristianismo, a resposta que fica sim: precisamos modificar. É preciso ter mais amor. Alfredo Júlio Fernandes. Estamos ao vivo, vamos para uma carta agora direcionada Ronaldo Martins dos Santos. O nosso irmão João Reinaldo, escuta.
Nosso irmão Júlio chama o familiar Reinaldo. Nós vamos ter a leitura da carta. Tânia. Não precisa. Tânia. Precisa não. Pronto. Então, põe. Estamos ao vivo. Vamos lá, vamos à leitura. Mãe, eu e o Douglas não queríamos que isso fosse necessário, não. Aquele acidente nunca estava nos planos nossos, nem mesmo em sonho, nem um reflexo de coisas. Por mais que víssemos paciente no hospital, nunca imaginávamos que tão breve naquele abril eu estaria em outro hospital, se tratando um hospital do outro lado da vida. Não é fácil. Creio que nunca será para ninguém que deixe o corpo num acidente tão rapidamente deixar os que ama. Vejo que seu coração do pai está em luta para superar tudo isso. Você, minha irmã, que tem agora que ser o porto seguro deles, ainda me recupero. Venho aqui não na condição de quem tem muito equilíbrio, mas sim de alguém que, como vocês veem, luta ainda. Espero que essa mensagem seja um bálsamo para a senhora. Aquele dia eu tentei ultrapassar e não vi senão o desequilíbrio que tivemos no carro e só vi algo amarelo que deveria ser a cor do caminhão, pois foi só barulho, sem poder distinguir nada. Queria ter ali corrido para seu braço, te pedido para me proteger, mas era o tempo de deixar o corpo. Mãe, quero que saiba que há muito ainda que superemos, mas nossa família conseguirá, com o apoio da fé. Hoje só um recado de filho, que mal consegue escrever de tanta emoção e lágrima. Alivie seu coração. Tão breve, prometo voltar com amor e muita fé do seu filho que conta com vocês, Reinaldo Martins dos Santos. Aí a mensagem recebida pelo Júnior, que abraça agora os familiares. A gente se emociona, a gente está aqui perto e acompanha esse trabalho de cartas consoladoras. João Nunes Valadão. Carta de João Nunes Valadão. Glória, a nossa amiga Glória. Vamos lá. Glória, minha filha. Aqui com tanta alegria escrevo, muito emocionado, e nos sonhos que tenho vivido, na verdade, realidade do corpo que adormece e o espírito se liberta, em encontro com os ensinamentos diversos. Minha filha, eu venho te dizer que é preciso sempre se apoiar no Cristo. Bem sempre, nas suas preces de manhã, eu sei que você me mantém o pensamento ligado. Sempre estivemos ligados. Certo dia mesmo, na cozinha, há cerca de 2 semanas atrás, quando estava se preparando para sair, te busquei o pensamento. Tentei te dar um passe, estava cansada. Problemas domésticos, lutas. Tem sempre estado comigo e Linton tem sempre estado comigo. E aqui está João Carlos. Ele te pede para ter muita paciência e amor, além de ser dedicado sempre a melhorar caminhos, onde é claro, reina a paz e o amor. Para Camila, diz ele, que nunca a deixe também perder a paz. Agradecemos, Glória, por Jesus
Nessa oportunidade, os vizinhos, amigos, os entes, todos merecem nosso carinho e caridade. Encerro. É apenas uma injeção de ânimo de pai saudoso. João Nunes Valadão. Aí a carta que a nossa amiga Glória está com a gente na série Espírita Vinho de Luz, companheira trabalhadora. Vamos para mais uma carta consoladora da noite de hoje. Sebastião Batista Silva. Seu Sebastião, nosso amigo, dirigente da casa, que também recebe uma mensagem. Vamos lá. Estamos ao vivo. Abraço para você que está conosco acompanhando Cartas Consoladoras. Vamos lá. Meus amados, filhos, netos, nora tão querida, que estou com a graça de Deus, que permite, filho, que voltemos para trazer alento, pois saudade só se diminui depois da morte do corpo com alentos em Jesus. Ah, filho, me emociono. Embarga minha voz ao conversar no seu ouvido e dizer: continua, filho. Mareja os olhos, Laine, quando te vejo nos conflitos, mas além deles, meus olhos emocionados se voltam a ti pelo amor que me doa. Reginaldo querido, quando aproximo de ti, coração dispara de saudade. Luiz, sentindo sempre o mesmo. Anseio de pai logo terá brilho novo. Acredite nisso. Maria, minha Mariinha, quanto amor. Não conseguimos aqui só escrever para consolar, porque não escrever para agradecer. Só tem a agradecer pelo amor nosso. O amor que nos une há muito e nos manterá muito tempo ainda pela frente. Que problema poderá deter um amor assim? Sei de cada anseio como pai dos seus filhos e avô de seus netos, de pai também, Maria, pois sou considerado um pai pelo amor de filha que tem por ti. Minha neta, força sempre. Nos percalços da vida, recorra a Jesus, a Deus nosso Pai. Nas dificuldades, minha nora, reze com fé. Tende paciência e amor que tudo se resolve. Meu filho, ontem estava lá. Do lado de vocês, emocionado. Hoje cheguei, deixei a cada um de vocês abraço e aqui mantenho. Escrevo. Coração repleto de flores da alegria. Muita paz a todos. E lembremos de simplesmente o que nos deve interessar é sermos melhores dessa vez. Não melhores que os outros, mas melhores para os outros. Aproveitemos a oportunidade. Deus os abençoe sempre. Com carinho, Sebastião Batista Silva. Daí a mensagem trazida pelo nosso irmão Sebastião ao seu filho, São Sebastião aqui do Centro Espírita Irmã Carta. É a Rádio Fraternidade na cobertura das Cartas Consoladoras que acontecem aqui em Uberlândia com o médium Júlio de Carvalho. E você pode conhecer um pouquinho do trabalho do Júlio acessando o Facebook dele, Júlio Carvalho, de Pratinha. Rafael Francisco de Lima. É muita emoção, porque o Rafael e a mãe dele frequentavam lá a Seara Espírita Vinho de Luz, onde a gente trabalha. Vamos lá. A gente se emociona junto aqui. Mãe, com auxílio de amigos eu posso escrever aqui emocionado. Vejo você, Carla, com o coração cheio de esperança, de depois de tantas preces de amparo, está sendo agora amparado por nós que vem, porque morte não existe. No acidente eu ouvia lá no fundo as lamentações. Regiane, como sentia a sua dor, como sentia, mãe, a senhora achava que era um sonho, né?
E você, Carla, com o coração aflito, a insegurança do futuro. É óbvio que tudo me desolava, mas nada mais que pensar nos meninos. Choro todos os dias de saudade. Choro comumente de pensar na Maria Clara, no Maicon, de sentar lá no sofá e brincar com eles, de estarmos juntos aqui no coração, de estarmos com os problemas, mas eu sei que é duro para a senhora, para você, Carla, que nos dias 27 já começa a agonia, lembranças que voltam, lembranças que não... Lembrança que nos faz longe, distantes, incertos, tristes. Mas, mãe, eu quero que no dia 29 de cada mês vocês se reúnem e rezem. E não sinta ruindade. Peço que perdoe vocês todos o que pode ser culpados. Rejane, dá muita força para a mãe. Eu ainda me recupero. Mãe, vim, deixei o coração. Vem te acalentar o coração aflito. Amo vocês. Com carinho, meus filhos, Maria Clara e Maicon. Rafael Francisco de Lima. Como não se emocionar, né? A gente que está aqui. São amigos nossos que frequentam a nossa... frequentam a nossa casa. São as cartas consoladoras na Web Rádio Fraternidade. Obrigada mesmo. É o amor de Jesus que se faz presente ao auxílio ao semelhante. E você acompanha conosco aqui esse momento que toca o coração de todos nós que aqui nos encontramos e você que está aí do outro lado, tendo a oportunidade de nos acompanhar. Um abraço para o Gilson que está conosco lá e segura a nossa transmissão. São 8 horas e 15 minutos. É ao vivo a Web Rádio Fraternidade, acompanhando cartas consoladoras com o nosso irmão Júlio de Carvalho. E você conhece um pouquinho do trabalho do Júlio desde... Ele está no Facebook, você procura Júlio Carvalho, de Pratinha. Mara, é isso? Ou Maria? Mara, Lucimar, Paulo, aqui está o pai, o sogro que traz, além de lágrimas de saudade, despertando a vocês, pois sabia no fundo, Lucimar, que algo chegaria até você. Aqui tudo está bem. Traga além de tudo a notícia do nosso Felipinho. Ele está bem. Imagina que ele se recupera. Ele está se recuperando como qualquer criatura que precisa recuperar de um peso, de uma tarefa cumprida, minhas filhas. Pai está vivo, com aquele carinho, com aquelas mãos simples que busca servir. Tento o melhor de mim ficar com vocês sempre em prece. Mara, suas dificuldades, Lucimar, eu quero tanto que tudo ficasse bem, que coração de mãe, que sei que seu coração de mãe e o seu, Paulo, de pai, que não deixe mesmo de sofrer, mesmo tendo certezas,
Preciso encerrar. Felipe pede preces e ajuda. Fiquem felizes em paz. Logo ele volta. Com amor, Laudelino de Almeida. Estamos ao vivo, é a Web Rádio Fraternidade. A Carolina Cabral, que recebe uma carta de um ente querido. Vamos lá. Estamos ao vivo nesse momento de cartas consoladoras na cidade de Uberlândia. O Júlio vai ler a carta recebida. Vamos lá. Mamãe, quem disse que eu não escreveria mais? É que eu, falando do nosso amor de novo, mais que tudo, mais que podemos medir. Vida dura, sei, saudades misturada com esforços de querer mudar. Mãe, ai que saudades, Rafa, papai, das meninas, de cada instante. De pentear meus cabelos, de te olhar feliz, da correria de manhã, dos nossos sonhos. Ah, mas tudo tem seus motivos e devemos aceitar os mesmos. Ainda com aquele olhinho torto, me movimento nos estudos. Atendendo como aprendi sempre. As dificuldades do curso de Direito não existem mais e dá o espaço para estudar as complexidades da ação e reação. A ajuda do Evangelho nas nossas vidas. Sente-me. Quando pensa em me abraçar, me abrace em mente que sentirei. Quando quiser me mandar flores, me envie por pensamentos. Estou aqui, sabe, trocando coisas, mas mantendo o amor. Ao invés de tanto ouvir John Mayer, ouço mais clássicos, a paz. Mãe, sei de tudo que te aflige, não envolvendo na aflição, te peço, vencerás. E lembre aquela música do Renato Russo que pude ver por aqui. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Espera que o sol já vem. Escuridão já vi pior. Mãe, fé. Venho direto para escrever e deixo caneta para te abraçar e encher de beijos. Amo todos. Vovó manda lembranças a vocês. Com muito amor, Carolina Cabral. Tá aí o recado que nós podemos acompanhar hoje do nosso irmão Júlio Carvalho. A gente se emociona bastante, o pessoal aqui presente e que acompanha os trabalhos da Web Rádio Fraternidade. Queridos irmãos, Da rádio. Isso, os dois. Segura os dois. É para a rádio Fraternidade. Isso. Meus irmãos, eu agora quero fazer um testemunho. Testemunha diante de um processo criminal é aquele que pode falar porque viu, assistiu e promete falar a verdade. Aqui está eu nesse momento. Eu, acostumado a dialogar com o espírito desde os 8 anos de idade. Quando deparava com meu pai, minha mãe, incorporado, um de um lado, outro de outro, como naquela época a gente falava incorporado. E no nosso trabalho, ao longo desse tempo todo, para mim é um hábito falar com os espíritos. Mas neste momento, em que a gente sente, antes mesmo da psicografia, a gente já tinha sentido ele aqui cumprimentando ontem, nos trabalhos no Centro União e Amor.
recebemos a visita dele. Estou acostumado a vê-lo aqui conosco nos trabalhos. Outras vezes pelo sonho. E o sonho também é um ato mediúnico para todos nós. E não só para o espiritismo. Porque mediunidade não é propriedade do espiritismo. Todos temos mediunidade. Muito bem. E eu já tinha certeza que receberia esse abraço especial nesta casa, como comentava há pouco. Eu já tinha certeza de que um dia eu estaria numa casa fundada por nós e construída pela comunidade, como foi esta, de estar trabalhando e ter meu pai também ao meu lado. E hoje desabou todas essas emoções e não foi possível conter as lágrimas, mesmo acostumados. Meus irmãos, depois que Kardec matou a morte, ficou mais fácil para nós acreditar que a vida não inicia no berço e nem termina no túmulo, mas continua. E assim, meus irmãos, podemos chorar pelos nossos entes queridos que retornaram à pátria espiritual, mas chorar de saudades, mas chorar como a gente ouve: São Sebastião, perdi meu filho, perdi minha mãe. Meus irmãos, isso para eles é uma decepção. Ver nós sofrer por não acreditar em Jesus. Então, eu quero com esse testemunho levar a vocês essa fé robusta, esta certeza. Eu não acredito, eu tenho convicção do que eu estou falando e tenho aprendido com a doutrina. Então, meu abraço de paz a todos, meu muito obrigado, e esta comitiva, né, deste irmão Júlio, do qual nós já falamos para ele, colocamos esta casa à disposição dele aqui em Uberlândia para qualquer evento. Quero agradecer aos nossos companheiros, os nossos servidores da casa, que todos prestaram um serviço maravilhoso, dando testemunho do amor com o qual nós oferecemos a todos vocês. Muito obrigado. Gente, só para finalizar, o Júlio vai estar em Uberlândia novamente nos dias 6 e 7 de dezembro. Mas quem quiser ir a Pratinha, todo último domingo do mês, nós estamos indo até lá. Quem quiser, tiver a vontade de dar um abraço no Júlio, só para a gente fazer assim de forma mais organizada, nós vamos fazer primeiro o abraço, para quem assim o quiser, naturalmente, passando por aqui, ó, porque aí pode dar a volta e sair do lado ali. E depois do abraço, aí ele autografa os livros. Então, quem quiser pode ficar à vontade aqui, que ele vai receber os abraços. Tá certo, é o Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem. É o Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem. É realmente aquele microfone que eu estava, não estava bom, viu, Gilson? Troquei o microfone aqui, melhorou bastante a qualidade do áudio. Então, nós acompanhamos hoje, tivemos a oportunidade de acompanhar hoje o trabalho ao vivo com as cartas consoladoras, como não se emocionar, como não chorar, né, como não sentir tanta emoção. A gente vai fazer nós vamos aqui agora, antes da gente encerrar a nossa transmissão, nós vamos dar uma perambulada aqui, o pessoal que acompanhou. Um abraço para minha amiga Vânia, Abdão Macê. A Elaine quer tirar uma foto minha trabalhando, né, Elaine? Pra falar que eu trabalho, né? Tá certo, trabalho muito. Tirou a foto aí? A Elaine é aquela que responde as cartas para vocês, os e-mails, as mensagens que vocês enviam para nós. Nós estamos ao vivo aqui, agradecendo a equipe da Web Rádio Fraternidade que esteve conosco, nos ajudando nesse trabalho de cobertura e de transmissão. Nós vamos tentar aqui
um papo. Não vai dar para falar com o Júlio agora porque ele está abraçando aqui o pessoal que está no Centro Espírita Irmã Cárita, mas eu vou pegar aqui, vou pedir a Tânia para assumir o controle aqui, ficar ouvindo aqui o retorno. Eu vou ali bater um papo com a Vânia. Como o nosso irmão Wellington disse, nós teremos o nosso amigo Júlio de Carvalho na cidade de Uberlândia ainda este ano, falando para nós aqui. Vamos conversar com o Simão ao vivo? Não, você vai falar aqui rapidinho. Pode passar, Elaine, a Rádio Fraternidade fazendo uma movimentação. Eu virei seu Hélio Dias agora. Vamos falar aqui ao vivo. Nós estamos aqui com o Simão. O Simão faz parte da equipe do Júlio. Simão, nós estamos ao vivo na Rádio Fraternidade. E vocês têm um trabalho muito interessante, estão desenvolvendo um trabalho que é o Instituto do Amor. Eu queria que você falasse rapidamente sobre o Instituto do Amor e falasse também, para quem está nos ouvindo, como é que faz para conhecer esse trabalho, como é que faz para ajudar o trabalho que vocês desenvolvem. É um prazer falar sobre o nosso trabalho. E o fundamental do nosso trabalho, o intuito dele, é construir um instituto com capacidade de ajudar todas as pessoas envolvidas em depressão. Nós vamos trabalhar a área espiritual e a área material também, que é do corpo. Nós já temos médicos, enfermeiros, tudo disposto a nos ajudar. Essa é o nosso intuito, sempre trabalhar o calor, resgatar o espiritismo primitivo, que está tão esquecido. É a questão da conversa, do abraço. Estamos com a intenção também de ter uma horta de hortaliças lá para as pessoas que estão com depressão trabalhar o corpo, cansar a mente, ter contato com a natureza, que ela tem uma vista maravilhosa. E quem quiser ter mais informação, quiser conhecer o terreno, saber mais sobre o nosso trabalho, pode estar entrando em contato comigo, que hoje é uma pessoa muito ocupada, então ele não tem pouquíssimo tempo. Então tentamos expor para ele o máximo essa questão desse desgaste a mais. Se quiser ligar no meu número, quem quiser anotar, tiver condições de anotar neste momento, é 034-8831-6545. Vai ser um prazer estar passando qualquer informação. Repetindo devagar para o pessoal anotar. 034-8831-6545. É da Oi, a operadora. Lembrando que o nosso irmão do Instituto do Amor está lá na cidade de Pratinha, aqui no estado de Minas Gerais, perto de Araxá, né? Por exemplo, de Ibiá, que é a cidade mais próxima de Pratinha, até entre Pratinha e Ibiá, o Instituto. Ele fica no município de Ibiá, fica mais ou menos 53 quilômetros de Ibiá, e de Pratinha fica uns 12 quilômetros mais ou menos essa distância. Tá certo, nós vamos marcar um momento para a gente depois fazer um programa, falar mais sobre o Instituto do Amor. Parabéns pelo trabalho, a gente chorou aqui muito hoje. Aliás, vocês devem estar chorando muito, né? Porque onde vocês vão é muita emoção, não é? É muita emoção, com certeza. E a gente agradece muito pela essa oportunidade. Eles vêm nos agradecer, mas a gente agradece pela oportunidade de trabalho, que é uma oportunidade muito grande, a gente estar em contato com as pessoas e tentar acalentar o máximo de corações que tanto sofrem com perda de entes queridos. Simão, muito obrigado, depois a gente vai falar mais. Um abração para você, fica com Deus. É a Rádio Fraternidade ao vivo, acompanhando aqui desde o Centro Espírita Irmã Cárita esse trabalho, né? O Júlio ainda continua abraçando o pessoal aqui. Eu vou falar com a minha amiga Vânia. E aí, é muita emoção? Nós estamos ao vivo. É muita emoção e é uma alegria a gente poder participar de um evento como esse e ver que a doutrina espírita continua consolando e esclarecendo mesmo aqueles que não são espíritas. Então que nós devemos continuar confiando na misericórdia divina, que aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, irmã, esposo ou esposa que perdeu um ente querido, ele não está perdido. Ele foi encontrado por Jesus e, quem sabe, chegará o dia de receber também a sua cartinha, a sua notícia. É até interessante, né, Vânia, porque mesmo a carta sendo direcionada para um determinado familiar, o conteúdo dela acaba tocando o coração de todos nós, né? Com certeza. E muitas vezes também o teor daquela mensagem coloca nas pessoas que ouvem mais um acréscimo na esperança de eles também serem consolados, da esperança de um futuro melhor nesta ou noutra vida. Então é extremamente positivo esse trabalho. Ok, Vânia, obrigado. A Vânia está com a gente aqui, sempre participando da programação da Web Rádio Fraternidade. Estamos ao vivo na emissora do bem. E você que está conosco, daqui a pouquinho nós vamos reprisar a apresentação das cartas consoladoras realizadas no dia de ontem, aqui na cidade de Uberlândia, no Centro Espírita a União e Amor.
E ontem nós tivemos um problema técnico, não conseguimos transmitir. Nós vamos reapresentar agorinha no domingo especial, que também tem a reprise do debate ocorrido no Cimesp, lá em Recife, no início do mês. E temos também um seminário muito legal, muito gostoso, com o Divaldo Franco. Você não pode... Mas cadê a mãe? Cadê a minha produção? Cadê? Você recebeu uma das mensagens? Qual foi a emoção? Como é que é seu nome? Lucimar. Lucimar, como é que foi a emoção de receber essa mensagem? A emoção foi muito grande, porque na verdade eu estava esperando realmente a mensagem do meu pai, que tem 23 anos que ele desencarnou. E o meu filho, que é o Felipe, tem 4 meses, né? Emoção, é muita emoção, a gente se emociona. A emoção é muito grande porque o meu pai deu a notícia dele, ao mesmo tempo me dando notícia do Felipe, o meu filho. Então, assim, foi emoção dupla. Tá certo, muito obrigado, viu? Obrigada. Muito obrigado. A gente se emociona muito acompanhando esse evento aqui na cidade de Uberlândia. Nós estávamos procurando... Cadê a Glória? A Glória também recebeu, né? A nossa amiga Glória. Cadê? Nós estamos ao vivo na Web Rádio Fraternidade. Como é que chama? Nós estamos aqui. Nós estamos ao vivo aqui na Web Rádio Fraternidade. Vem cá. Nós estamos ao vivo aqui, Regiane. Nós também choramos muito, viu? Você nem imagina quanto que eu tô feliz. Você lembra que a gente estava falando na quarta-feira lá, naquele grupinho nosso lá, conversando, né? Sobre a mensagem do Evangelho. E aí quando eu vi, eu também caí chorando ali. Eu lembro, nossa. Eu senti a presença dele hoje, eu ainda falei pra Rejane. O Rafael tá aqui, Rejane. Ele me abraçou. Eu senti ele perto de mim. Nossa, você nem imagina o quanto que eu tô feliz. Quanto que eu esperava por isso. Tá vendo? A vida continua. Vamos continuar tocando a vida, exercitando a mensagem de Jesus, né? Muita gente me falou, você tá doida. Ele não vai te mandar nunca, porque isso não existe. Eu falei, existe. Existe? Eu falei sim. E quando a carta dele chegar, eu vou fazer questão de trazer para vocês verem que existe. Nós filmamos também, depois nós vamos te dar uma cópia do CD. Que Jesus te abençoe, te proteja, viu? Fica muito feliz com tudo isso, viu? Fica com Deus. É a Rádio Fraternidade, na cobertura ao vivo. Tá vendo que legal, né? Tá falhando? Tá bom. É isso aí, a Rádio Fraternidade ao vivo, na cobertura do Cartas Consoladoras. Olha aí, você tá bom, meu amigo? Você viu aí que emoção? Viu, beleza pura. Muito bom. Certo, Joaquim, a gente se emociona muito, né? Claro. A Glória, vem cá, vamos falar que a Glória é nossa querida companhia. Você emocionou? Você tava com saudade? Nossa, que isso, a coisa mais linda do mundo, Rubens. A gente emociona muito, mesmo que você acha que está preparada, dá um choque na gente. Foi muito bom, Rubens. Ele deu um detalhe muito importante, porque outro dia eu estava tão cansada, com tanto problema, que eu encostei na pia e falei, meu Deus, eu não dou conta de fazer nada hoje. E ele fala que naquele momento ele pediu um passe para mim. Então, quer uma prova maior que essa, Rubens? Obrigado, Glória. Não, tá certo. A gente está aqui, a gente está meio distante. Você, como é que é seu nome? Carmen, você também recebeu uma mensagem aí, se emocionou muito? Muito. É indescritível. Apesar de já ter recebido outras. Esse detalhe, né? Porque você pensou que não ia receber, né? É uma espera tão grande, é uma emoção tão grande, é uma saudade tão grande. E hoje, exatamente 1 ano e 10 meses do acidente da minha filha. E a bondade de Deus é infinita, porque eu acho que essa deve ser a 7ª ou 8ª mensagem psicografada pelo Júlio. E cada uma, a emoção é imensa. Então, assim, a bondade de Deus é maravilhosa. Então, eu fico pensando, são tantos, né? Tem tantas pessoas que gostariam de receber, tá? E de repente você, Deus, na sua infinita misericórdia, vem e nos presenteia de novo com mais uma mensagem e assim, cheia de emoção, de carinho.
e de tanta veracidade, sabe, que é indescritível. Então, assim, eu tenho muito a agradecer, sabe? Eu queria aproveitar, eu sei que você está emocionada, mas às vezes tem muitas mães, muitos familiares que estão nos acompanhando, a gente está ao vivo pela Rádio Fraternidade. Eu queria que você deixasse uma mensagem que pudesse confortar essas mães, esses familiares. Olha, a minha filha, numa mensagem, ela me disse, mãe, o amor não separa, o amor une. Onde quer que nós estejamos, nós estamos juntas. Então é isso, nós estamos separados só momentaneamente, né? Aqui é uma passagem e um dia nós reencontraremos, né? Então Deus é bom, Deus é generoso. Então pensemos nisso, né? Agradeçamos sempre e voltando, repetindo, estamos só de passagem aqui. Então, mães, eu sei que é difícil, os nossos corações ficam apertados, a saudade aumenta a cada dia, mas lembrando sempre, aqui uma outra frase dela que tem numa mensagem dela é que a vida mais longa aqui é uma areia mediante a eternidade, né? Então tenhamos fé, paciência, que um dia certamente nos reencontraremos. Muito obrigado, que Jesus te abençoe sempre, viu? É a Rádio Fraternidade nesta cobertura ao vivo, direto de Uberlândia, nós que pudemos acompanhar aí os Cartas Consoladoras com o nosso irmão Júlio de Carvalho, ontem lá em Uberlândia, aqui em Uberlândia, melhor dizendo, e também hoje aqui no Centro Espírita Irmã Cárita. Muita emoção. Deixa eu acolher uma palavra aqui da minha amiga Nazaré. Nazaré, estamos ao vivo aqui na Rádio Fraternidade. Dá pra gente emoção, é muita emoção, não é? É emocionante, principalmente a mensagem que nutre cada vez mais a nossa fé, que faz com que a gente continue trabalhando nessa doutrina maravilhosa, né, que veio, né, matar a morte. A gente vê muito amor, né? Eu chorei aqui. Muito amor. E 3 dos espíritos que se comunicaram, meus amigos. Olha só que maravilha. Esse mundo é pequeno, hein? Muito feliz eu estou. Tá certo, a minha amiga Nazaré. Vem cá pra você falar um pouquinho também, minha filha. Você que é da nossa equipe. Você emociona bastante, né? Muito. Não tem como não se emocionar. Mas, por outro lado, a gente fica muito feliz dessa doutrina maravilhosa, levar conforto para essas mães, para esses filhos, para esses entes queridos. E, de certa forma, nós que não recebemos mensagens, também nos sentimos imensamente confortados por todos esses nossos amigos espirituais que aqui estão. Essa é a Elaine, aquela que responde as mensagens de vocês aqui na Web Rádio Fraternidade. Continue registrando a sua mensagem, que daqui a pouquinho... Daqui a pouquinho eu tô lá. Tá certo. E aí, Rodrigo, você emocionou muito? Muito emocionante aqui as mensagens aqui do Júlio Pratinha. Tá certo. Você pode conhecer o trabalho do Júlio acessando o Facebook dele. O Facebook dele é Júlio Carvalho Pratinha. Inclusive ele teve que criar um outro perfil, que o perfil número 1 se encerrou. E nós estamos aqui ao vivo acompanhando esse momento, aproveitando alguns instantes que o pessoal está abraçando ele. Nós vamos chegando aqui e vamos ver se o meu amigo Sebastião, vou interromper a conversa de vocês, a gente está ao vivo. Vocês podem conversar com ele toda segunda, quarta-feira ele está aqui, viu? Meu amigo Sebastião, presidente da casa aqui dessa nossa casinha querida, Irmã Caritas. É muita emoção, né? Eu chorei ali igual criança. Meu irmão Rubem, meus caros irmãos ouvintes, que mistura o espírito e a alma. Ou seja, nós encarnados e os desencarnados. E entre esses, hoje eu tive uma felicidade de receber o abraço espiritual do meu pai, que se encontra na pátria espiritual, me assessorando
nesta casa de Jesus, Centro Espírita Irmã Cárita, onde veio aumentar a minha fé, estimular a minha coragem de continuar nesta seara de Jesus, espalhando a esperança na santa doutrina espírita, que é o Espírito Consolador, aquele que não segue nenhuma crença ou crentice e nem vê, porque sabe que todas estas estão no caminho certo, e o Espiritismo consolando e encorajando a todos, e estes, dentre esses, eu fui um deles, e sou dado a felicidade de ter nascido num berço espírita, educado num berço espírita, passei a minha juventude e hoje eu estou já na terceira idade, como se diz por aí. Matéria só, né? Só materialmente. Espiritualmente eu estou rejuvenescido. Às vezes as pessoas me perguntam que idade eu tenho, eu falo verdadeiramente que minha consciência sente 35. E é com muito carinho que a gente leva essa alegria que está dentro do meu coração por essa tarde espiritual que nós tivemos nesta casa, com o apoio da Rádio Fraternidade, o nosso querido irmão Robinho, o Hélio e todos desta rádio. E fica aqui o meu muito obrigado. Sebastião, obrigado. E a gente continua aí, tô sentindo falta das suas mensagens lá, viu? Com certeza faremos presença. Tá bom, abração. É a Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, cobrindo aqui, né, esse evento ao vivo. Você gostou? Gostei. Emoção, muita emoção, né? Aham. Tá certo, essa é quem? Quem tá falando? Patrícia. Tá certo, é a minha baixinha Patrícia que tá aqui com a gente na emissora do bem. Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada.